Pois é, esse é o Gilberto Gil. Respeitar a floresta, coração não destrói. Coração não destrói. Bem na linha do que a gente vem conversando. Então, estamos conversando com José Carlos de Sá Schmidt, educador, jornalista, profissional de primeira linha, falando sobre os desafios da educação para uma sociedade melhor. Sigamos, vamos em frente, diga lá. Sigamos. Por que escolheu Refloresta do Gilberto? Por que Refloresta? Você tem uma baianidade ali meio gaúcha, não tem não? Não, né? Rapaz, eu sou filho de baiana. É mesmo, a minha mãe e minha avó eram baianas. Sim. Então você vê que é uma mistura baiano com alemão, né? Então é uma coisa brasileira. Brasileira. Viu, Ailton Almeida? Mas não tem um dia aqui que não se fale da Bahia. Porque não é só da Bahia, não, é do mundo baiano. Grande Almeida, volte no sábado que vem. Paulo Mohan, também um profissional das humanas, um profissional do conhecimento, mandando um abraço, está lá ouvindo e disse que hoje o som está limpinho, sem interrupção. Olha! Ô, Glória! Glória! Que não é agora do safado, não vou falar malafado. Pula, depois você corta isso, tá, Luiz? Vamos avançando aqui, estamos de volta. Bom, você disse que tem atuado como educador, treinador, mentor. Isso. Eu pediria para que você explicasse cada fase dessa na beira do campo. Quais as diferenças conceituais e práticas entre o que faz o treinador, o mentor, o educador? Ou junta tudo para que o ser humano apareça? Então, vamos lá. Perdendo um pouco do rigor científico e sendo didático, o educador, ele, em alguns momentos, também pode ser um treinador e um mentor, né? Então, você veja que tem pontos de encontro, né? Sim. O educador, ele trabalha no campo do saber, da sabedoria, da troca, da produção de conhecimento, da entrega de conhecimento, do compartilhamento de conhecimento, como diria o Paulo Freire, e da produção do conhecimento através do encontro. O treinador, ele trabalha... Só um minuto. Então, nesse caso, o aluno não é aquele sem luz, ele é ativo, ele é participante. Totalmente ativo. Ele traz os seus saberes e no compartilhamento do encontro é que o saber se manifesta. Então, o encontro de diversos saberes, essa era, vamos dizer assim, a ideia e o pensamento de Freire, da questão do encontro, ele produzir os saberes com o saber individual de cada um e criar um saber coletivo. Sim. Então o educador, ele é vamos dizer assim, é um facilitador ali naquele momento em que faz florescer a questão do encontro dos saberes de cada indivíduo na manifestação coletiva. Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha perspectiva favorita, né? Não é a única, mas a minha perspectiva favorita. O treinador, ele está muito mais focado em questões de capacidades e habilidades específicas para determinados papéis. Então, ele instrumentaliza, pega a parte de ferramenta e método e trabalha mais focado em situações específicas, por exemplo, em papéis do mundo profissional. Tá certo? Que é, no inglês, o coach. Embora o coach também prometa algo mais transformador. Mas avançamos. O coach, ele trabalha, na verdade, o conceito americano de coach, que é o treinador, que é aquele como se fosse um condutor também, ele trabalha muito em cima de determinadas práticas, realmente de ferramentas, mas ele pode trabalhar, por exemplo, em projetos pessoais de transformação, e usa muito a técnicas das perguntas poderosas, né? Sim. Projetos, situação futura, ponto futuro que se quer construir e como se trabalhar o planejamento até lá. Muito focado na questão de resultado, esse coach, o modelo mais americano, né? E a questão do mentor, o mentor, ele é uma pessoa que ele passou pela jornada. É uma pessoa e um profissional que passou por uma longa jornada e tem muitos aprendizados. São os aprendizados sistêmicos, mais sistêmicos, né? Então ele trabalha como também um facilitador, ele também é um educador, mas ele é uma visão mais, eu diria, mais holística, né? Ele trabalha uma perspectiva de quem percorreu o próprio caminho e quem te estimula através das suas experiências e das suas técnicas e ferramentas também a você encontrar o seu próprio caminho
mas dá algumas dicasinhas ali, né? Olha só, tem uma pedrinha aqui no caminho, você pode contornar isso de alguma maneira. E ele, em alguns momentos ele pode também ser um treinador. Né? Ele sacar uma caixinha de ferramenta, uma ferramenta própria, e falar assim, olha, se você está no papel de gestor e líder, tem algumas questões que eu chamaria atenção para você ficar mais atento. Sim. Por exemplo, você tem que, na hora de fazer a gestão, fazer a liderança, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que... como é que você faz essa comunicação, a questão dos campos relacionais, quais são as trocas, quais são, às vezes, as dinâmicas de grupo que se estabelecem. De um ponto de vista, você pode trazer uma referência teórica também, mas traz a referência do laboratório da vida real. Na prática, exato. Entendeu? Você traz uma relação conceitual, mas às vezes você traz o laboratório da vida real junto, casa ali, e oferece para o teu mentorado. Então, eu poderia dizer que, na verdade, entre o educador, o treinador e o mentor, é mais interseção do que fronteiras. É exatamente isso. É um espaço para todo mundo brincar. Exato. Olha, infelizmente faltam só 9 minutos ou 8 para a gente chegar à dispersão da nossa escola, porque o tempo voa, mas eu queria trazer mais uma questão que é muito recorrente. Por exemplo, numa recente live com o Ricardo Sá, você abordou a questão das facilidades tecnológicas, numa conversa sobre sai da tela e vem para a janela. Isso. Projeto belíssimo, e vocês fizeram uma conversa muito interessante, muito oportuna. O quanto a presença das pessoas, sobretudo os mais jovens, nas redes digitais pode comprometer o desenvolvimento educacional, a visão crítica. Você é mais pessimista em relação a isso? Ou, digamos, você acha que a gente está se perdendo por causa das redes sociais ou não? Ou as redes sociais podem ser um grande instrumento também para facilitar esse processo educacional? Eu diria que são as duas coisas. Tudo depende como a gente vai utilizar. Aí já é mais PSDB, mas não vamos falar de política. Mas como a gente utiliza e aprende a utilizar. De novo, volta para a questão da atitude. Qual é a nossa curva de aprendizado? Cara, vamos imaginar... Cara, eu diria que sou um aprendiz compulsivo. Eu adoro aprender. Eterno. Eu adoro aprender, cara. Então, assim, eu me misturo em qualquer ambiente que proporcione aprendizado. Pode ser desde um bate-papo, com os amigos, até o mundo acadêmico, o ambiente do mundo acadêmico. O ideal é que todos os jovens tivessem essa sede, né, do aprender todo o tempo. Porque eles também vão ensinar muito pra gente, até nessa nova fase da sociedade. Mas esse é o grande desafio da jornada humana, né? Se a gente percebesse isso, cara, aprendesse isso logo no início, que nós estamos aqui para aprender. Então, aprender a gostar de aprender é um dos primeiros passos. É o pulo do gato. É um dos primeiros passos. Sim. Aprender a ter prazer no aprender, não se encontrar nunca cheio, se achando pronto. Exato. Não há motivação maior. Isso, mas estar sempre em prontidão para o aprendizado. Perfeito. Para o encontro. Eu falo assim, poxa, caramba, essa pessoa que me falou isso, eu nunca tinha pensado nisso. Né? A sabedoria dos povos tradicionais, cara. Do campo, das aldeias. Do campo, das aldeias. Como roubar leite da vaca, como plantar o abacaxi. Cara, tem coisa mais espetacular do que você chegar no ambiente dessas pessoas e parar para escutá-los profundamente, uma escuta... Assim, cara, nunca tinha percebido isso. Exato. A leitura que eles fazem da natureza, das transições, das etapas, né, do cuidar, das mudanças climáticas. É o cotovelo que dói no vento sul. Isso, é algo isso, impressionante. Lá na Baixada da Égua, em Campos dos Goitacazes. Aliás, depois eu vou mandar um abraço para os meus amigos lá que fazem aniversário hoje. Mas sigamos. Então, esse para mim é a grande questão de como a gente se relaciona com as redes. Sim. As redes hoje elas estão muito tóxicas. Sim. E as bolhas tóxicas. Existe um sequestro, na verdade, é uma coisa que os estudiosos estão realmente já vendo, inclusive alguns países tomando posições firmes com relação a isso. Eu vi agora alguns países adotando alguns enquadramentos mesmo, regulação sobre questão de TikTok, as redes sociais. Proibindo o celular em sala de aula. Proibindo o celular em sala de aula. Embora as outras façam seus exames todo em cima de informática, ou seja, se o aluno não estiver preparado, ele não vai saber fazer os exames, porque é tudo na base do computador. Agora, deixa se você aprende na primeira etapa, como nós conversamos, sim. a se auto-observar, a se autogerir, a se autorregular
e você aprende a usar todos esses meios de uma forma com foco em aprendizado, com foco. Tudo que nós conversamos para chegar daqui, o nível de consciência, a gente lidar com a ferramenta por si só, o meio por si só, não é bom nem. É só uma ferramenta, exato. Se eu tivesse acesso, você tivesse acesso lá atrás com a nossa sede de aprendizado, você consegue imaginar onde nós poderíamos estar? Exato. E isso é a grande diferença, né? Por que uns chegam, outros não chegam? Acho que a grande diferença é essa motivação e esse perseguir o sonho, né? Não abrir mão dele, não. Olha, infelizmente estamos já acabando. Eu queria que você mandasse um abraço para Macaé, Ilma de Souza. Ela disse assim, olha, estou aqui acompanhando o programa, aprender a gostar de aprender. Ela colocou entre aspas. Grande beijo, Ilma. Ilma de Souza, que em breve vai estar conosco por gravação. Grande abraço, grande beijo aí, Macaé. Agora, para fechar, última questão e depois mais uma canção e a gente vai, infelizmente, já caminhando para as considerações finais. Qual seria a sua grande mensagem para pais, professores, enfim, todo mundo que sabe do seu papel educacional e que não sabe também? Seria na ideia do Pequeno Príncipe, ou seja, você é responsável pela conquista que fez? Seria o Paulo Freire, libertar em comunhão? A grande mensagem para a gente fechar, infelizmente, é o tempo, mas quando voltar a Portugal, já tem cadeira cativa no Sou Brasil. Ok, amigo, muito obrigado por receber aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, sempre revendo os amigos. Então, assim, a mensagem é o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Cada caminho que a gente escolhe é um caminho que nos leva em direção a nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, no algoritmo da vida, cada caminho que nos escolhe, ele nos leva necessariamente a nos encontrarmos com nós mesmos. Então, a questão do caminhar ao longo da jornada da vida. Perfeito. O Jean-Yves Leloup, que é um francês que está associado à Unipaz, à Universidade da Paz, ele fala sobre a questão do sentar e caminhar, né? São etapas que se complementam. Existem momentos em que a gente precisa sentar e observar, tem momentos que a gente precisa tomar a atitude de caminhar. E a esperança como um verbo ativo, aquilo que nós falamos anteriormente. Sim, Paulo Freire. A esperança não é um estado de letargia. Passivo. Todos nós temos um papel, todos nós temos encontros a serem realizados aqui, todos nós temos escolhas a serem feitas e todos nós temos entregas a serem feitas. E aí a esperança fica ativa. Perfeito. A escola vai ter que sair da vida. Qual o seu contato, se alguém quiser te achar? Como é que te acha nas redes digitais? Enfim, então, Instagram... Uma palestra, para um trabalho? Instagram é o mais fácil. @JC_Schemidt. SCHEMIDT. Pronto. SCHEMIDT. Isso. Perfeito, maravilha. Tá bom? Muito é o mais fácil. Um grande prazer tê-lo conosco. Isso, prazer foi todo que você meu. Falou quase lembra uma oração ao tempo do Caetano. Ou não, ou sim, como canta Bethânia. Ou tudo isso. E o Sou Brasil volta daqui a pouco para a nossa segunda hora. Ok, amigo. Um abraço.